Nós estamos estudando Apocalipse e chegamos no capítulo 8, agora vamos tratar do último selo. Não acontece nada no último selo, e acontece tudo. Não tem uma ação específica no último selo, porque cada selo que foi aberto, dos 6 selos que nós estudamos, acontecia alguma tragédia, acontecia algo que impactava o mundo. Só que no 7º selo, os moradores da terra, eles não percebem o que está acontecendo, mas desse livro que haverá no céu, aqui predito, né, na palavra de Deus para nós, no 7º selo é a introdução das 7 trombetas. Então é isso que acontece no 7º selo, um anúncio das 7 trombetas, e tudo isso vai acontecer no céu, na presença de Deus, dos anjos que estão no céu. Estranharam o silêncio? Então, é porque houve meia hora de silêncio no céu. Meia hora de silêncio. Os nossos irmãos surdos poderiam dizer para nós o que é silêncio. Quase nós não conhecemos silêncio. Sempre tem algum barulhinho. Sempre tem algo no nosso ouvido. Eu me lembro uma vez que alguém foi dormir lá em Peniel, já não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso, só que uma delas não conseguiu dormir. Eu falei, não consegui dormir, por quê? Muito silêncio. Nós não estamos acostumados com o silêncio. O silêncio sempre é perturbador para nós que estamos sempre numa rotina de máquina, tecnologia, carros, ainda que seja um cri-crilar de um grilo, nós sempre estamos ouvindo alguma coisinha. Mas Deus manda fazer e faz um silêncio por meia hora no céu. É impressionante que no céu não tem relógio e no céu não tem a contagem do tempo, mas excepcionalmente na tribulação, Deus mantém um período igual ao nosso, de 24 horas. Ele precisa fazer isso, Deus precisa fazer isso para acompanhar o que acontece na terra, porque há eventos no céu, mas há eventos na terra que durarão 7 anos. Portanto, esse tempo precisa ser respeitado. E aqui nesse tempo há 30 minutos, meia hora de silêncio. Aqueles que gostam de assistir filmes, e como eu, se você gosta de assistir filme de suspense, quando tem música tocando está tudo bem. Mas quando faz silêncio, se prepara que pode vir algum susto. O silêncio é preparatório. O silêncio faz as pessoas ficar num suspense, num estado de alerta. E esse silêncio no céu, ele tem também esse objetivo. É algo solene, é algo para se pensar, é algo para observar muito seriamente. Porque no mundo houve, até agora, houve guerras, eu digo até agora no nosso relato, tá bom? Como se nós estivéssemos no período da tribulação. Houve guerras, houve ali ódio entre as pessoas, e há também, principalmente no 6º selo, muito barulho, porque há terremoto, há estrelas ou meteoros caindo do céu, e há gritaria de pessoas pedindo a morte, e agora nós não ouvimos nada. Agora há meia hora de silêncio no céu.
E vamos ver o que acontece nesse selo que é aberto. Versículo 1, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então esse 7º selo, ele serve apenas para introduzir as 7 trombetas. Então há em Apocalipse séries de catástrofes, séries de julgamentos, os selos, as trombetas e as taças. E agora nós começaremos as trombetas. E essas trombetas que os anjos estão segurando, portando essas trombetas, cada um que tocar uma trombeta, alguma coisa, alguma ação desastrosa vai acontecer no mundo aqui na terra. Versículo 3. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A palavra de Deus, incenso, tem uma grande importância, porque o incenso sempre está ligado à adoração. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, no lugar que é chamado lugar santo, havia alguns objetos: uma mesa de pães, um candelabro para iluminar e um altar de incenso. Nesse altar de incenso, como todo incensário, né, sai fumaça. E essa fumaça era produzida a partir de especiarias, a partir de plantas, com uma receita dada na Bíblia, porém proibida de usar em casa. Ninguém podia usar a receita daquelas especiarias para fazer um incenso na sua tenda. Era exclusivamente a adoração a Deus. E durante o estudo da palavra de Deus, nós encontramos incenso sempre ligado à adoração. E também, por associação, ligado à oração. A palavra do Senhor diz claramente em Apocalipse que a fumaça que sobe do incenso são as orações dos santos, ou seja, dos crentes. E aqui nós temos uma figura bem bonita do incenso e a oração. O incenso era feito de especiarias. Logo quando aquilo queimava, e queimava lentamente, não fazendo labareda, mas fazendo fumaça, essa fumaça, como é próprio, né, da fumaça, que pesa menos do que o ar, ela sobe. Então a oração, ela tem essas duas qualidades. A oração sobe diante de Deus. E a outra coisa é que a oração cheira bem. A reclamação cheira mal, a oração cheira bem. Todas as vezes que você reclama da vida, todas as vezes que você reclama da situação da vida, isso não é oração, isso é reclamação. As reclamações sempre sobem também diante de Deus. No deserto você lia muitas reclamações, e Deus não gostava. Para usar um termo bem ruim mesmo, a reclamação é como carniça, cheira longe e cheira mal. Cada vez que você pensar em reclamar, quem sabe você pode orar. Comece a orar. Quando você pensa em reclamar da situação da vida, pense em reclamar das pessoas ao seu lado, ore, porque você vai transformar uma carniça num cheiro agradável para Deus. E nós queremos agradar a Deus, não é?
sobe como um cheiro suave. Esse é o objetivo da oração. E aqui nós temos um incensário, que é um reservatório para colocar o incenso, um incensário de ouro, mostrando a importância que são as orações. E ali são colocado muito incenso, para que queime e exale aquele perfume, suba aquela fumaça por muito tempo. E essa fumaça, esse cheiro agradável, vai ser oferecido diante do trono de Deus. É para Deus que as nossas orações chegam ou vão. Você tem orado? Às vezes na hora de sair de casa, às vezes para tomar uma refeição, mas você pode orar mais do que isso. Você pode fazer orações diante de Deus por muitos assuntos. Você pode deixar o incensário queimando por muito mais tempo do que talvez tenha queimado na sua vida. Mas você precisa alimentar esse incensário, incensário, né? Onde coloca incenso. Estou falando figuradamente como a palavra de Deus. Você precisa colocar mais oração para que suba diante de Deus. Às vezes nós pensamos ou sentimos que Deus não se importa. Mas a pergunta é se você se importa. Deus não se importa com os meus problemas, mas você se importa com os seus problemas? Sim, eu não paro de pensar. Talvez eu não paro de falar. Quem sabe eu não paro de reclamar. Mas então você não está lidando da maneira correta com os seus problemas. Você não pode encher esse incensário com especiarias que não sejam aquelas que Deus quer. E o que Deus quer é oração. Tente e peça a Deus para te ajudar a não reclamar. Peça para o Senhor te ajudar a falar menos dos seus problemas e a orar mais por eles. Porque o Senhor já nos ensinou a insistir em oração. Foi-lhe dado muito incenso. Você nunca vai orar muito, porque a oração sempre é bem-vinda nas narinas de Deus. Deus sempre quer cheirar as nossas orações. Elas chegam diante de Deus como um aroma suave. E a seu tempo o Senhor vai responder. Mas ore por você, ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos, ore pelas situações da vida que aconteceram, as que estão acontecendo, situações que ainda vão acontecer. Coloque tudo diante do Senhor. Você nunca vai conseguir encher esse incensário. Sempre cabe mais incenso, sempre cabe mais oração. Você nunca vai perturbar a paciência de Deus com as suas orações. Pode orar muito, pode começar com 5 minutos, passe para 10, avance para 15 minutos, multiplique para 30, ore 1 hora, ore 2, ore quando perder o sono de madrugada, fale com Deus em pensamento, fale com o Senhor no caminho, fale com o Senhor. Você nunca vai conseguir encher essa bacia de oração. Deus sempre quer ouvir mais de você. Mas se você fizer uma reclamação, o mau cheiro já exala. Troque a murmuração, a reclamação por oração. E você vai ver como que isso vai te libertar. Como isso vai fazer bem para a sua alma.
porque é um cheiro agradável. Agrada a Deus, logo vai te agradar também. As orações das pessoas que estão na terra são orações muito fervorosas, porque elas estarão num período de muita perseguição, num período de martírio, como nós vimos no capítulo 7, num período de fuga, num período de sempre presenciar tragédias e mais tragédias. Então a oração deles era constante, incessante, e chegam diante de Deus. Deus não perde nenhuma oração dos seus santos, nenhuma oração sua é perdida. Deus pode até corrigir porque você está fazendo uma oração errada. Não tenha medo de orar errado. Ore, porque se é um substituto da murmuração, vai sair coisa ruim, mas se transforma em cheiro agradável, porque a oração é diferente de murmuração. E eles oram ao Senhor, e chega diante do Senhor, e vai enchendo esse incensário, com muito incenso, e são oferecidas as orações de todos os crentes sobre aquele altar que está no céu, que está diante do trono de Deus. Agora a resposta da oração, versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Da mão desse anjo que segura o incensário vai subindo. Até onde? Até a presença de Deus, porque é ali que as nossas orações chegam, na presença de Deus. E essa fumaça que se mistura com as orações dos santos, elas chegam até o Senhor. E aí vem a resposta de oração, que para o momento é uma resposta bem trágica, dramática e barulhenta, uma vez que teve meia hora no céu, não é? Versículo 5: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Acabou o silêncio. Deus retorna para a terra as respostas da oração dos santos. Certamente eles estão pedindo, como nós já vimos anteriormente, eles estão pedindo para que Deus julgue, para que Deus se vingue dos malvados que estarão na terra perseguindo o povo de Deus. E essas orações, elas se transformam em trovões, em vozes, relâmpagos, terremoto, são jogados na terra. Versículo 6: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Esse é o 7º selo. O 7º selo é uma preparação para essas 7 trombetas. Tudo que nós estamos vendo aqui é muito solene. Cada ato de Deus é solene. É a ira de Deus sendo derramada. Deus oferece amor para nós. Ele sempre ofereceu misericórdia, amor, perdão, chuvas de bênção. Deus sempre está dando para a humanidade coisas boas. Com isso Ele quer alcançar as pessoas. Ele quer que as pessoas reconheçam, através de coisas visíveis, os atributos invisíveis de Deus. Ele quer que quando um agricultor vê a sua plantação germinando e crescendo, Deus quer ver aquele agricultor agradecendo ao Criador. Ele quer ver aquele agricultor conhecendo mais do Criador. Quando uma mãe gera um filho, logo lá,
Deus quer ver aquela mãe, o pai, os familiares agradecendo, porque o Deus da vida está oferecendo mais um exemplo da sua criação. Cada vez que acontece algo na sua vida, Deus quer que você veja Deus nas situações da vida. Situações boas, como mencionadas, mas também as situações ruins, difíceis. Deus quer chamar a atenção das pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento, à transformação de hábitos ruins. Deus quer fazer isso. Deus está sempre mexendo com o ser humano. Deus está sempre cutucando o ser humano de alguma forma, provocando reação. Mas algumas pessoas ainda são indiferentes. Elas não conseguem. Algumas pessoas, inclusive, elas fazem um esforço extraordinário para explicar essas coisas, dizendo que são obra do acaso, e não reconhecem a mão de Deus nessas coisas. Mas haverá um dia, meus irmãos, que o mundo vai reconhecer que é a ira de Deus despejada. O mundo vai ter saudades das bênçãos comuns que Deus dava para todo mundo. O alimento, a chuva, o nascimento, a cordialidade. O mundo não vai ver muitas coisas mais. E as coisas que eles virem sempre será debaixo de muita tragédia, debaixo de muito juízo de Deus. Você está vendo Deus nas situações da vida, porque é isso que Ele quer que você faça. Que você consiga ver Deus. Que você deixe de murmurar, passe a orar. Que você deixe de reclamar e passe a ver a mão de Deus em todas as situações da sua vida, por mais difíceis que elas sejam. E você vai ficar surpreso. E esses aqui da terra ficarão surpresos como Deus pode ficar bravo, como Deus pode se vingar, ficar irado contra as pessoas. Mas ainda assim elas podem se converter, mas debaixo de muito sofrimento. E começam então os sofrimentos. A primeira, segunda trombeta começam a afetar a vegetação e o mar. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Um grande estrago. Um grande estrago natural. Deus está julgando o mundo. E para julgar o mundo, Ele acaba julgando a terra que Ele criou. Quando Deus queria destruir a humanidade pela primeira vez, Ele também fez um grande estrago na terra que Ele criou. Porque não é possível Deus julgar a humanidade sem que afete a sua própria criação. E é isso que Deus está fazendo agora, na tribulação. Vou falar daqui a pouco sobre o exagero que as pessoas têm amando ao planeta. Você tem que amar a Deus. Deixa que o planeta Deus cuida. Você tem que amar o Criador. As pessoas que mais amam o planeta nem acreditam em Deus. Mas você que sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, sabe que Deus está entesourando a terra para a destruição. Deus está preparando essa terra para ser destruída. Então fique muito desconfiado do falso discurso de pessoas que querem salvar o planeta, porque elas estão na contramão de Deus.
Então quer dizer que a gente pode poluir o planeta, fazer fumaça e fazer de tudo para estragar o planeta? Eu diria, você não consegue. Você não consegue estragar o planeta. O que você faz é ínfimo, é pequenininho, é irrisório, é quase invisível. Portanto, mas eu sei que várias pessoas tentando estragar o planeta fazem um grande estrago, não é mesmo? Mas as pessoas, elas esquecem que Deus vai estragar esse planeta. Não comece a entrar nesse jogo, porque isso é idolatria, panteísmo. E eles conseguem fazer sair da boca de crentes o termo mãe terra, mãe natureza. E se você já se pegou falando isso, eu digo, você está servindo aos ídolos sem saber. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. É muito parecido com o que acontece no Egito. As 10 pragas, na verdade as 9 pragas do Egito, que trazem destruição para a terra. E Deus destrói árvores através de chuva de pedra, saraiva. Deus contamina a água, como contaminou a água do Nilo no Egito. Ele vai contaminar terça parte das águas. Versículo 9. Nós vamos encerrar com o versículo 9 hoje. Versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Muito estrago. Por que Deus está fazendo isso? O que nós fizemos contra Deus? Talvez alguém poderia perguntar. Mas uma coisa que não haverá na tribulação é ingenuidade. As pessoas saberão exatamente que elas estão passando por aquilo, porque o Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, é o Deus que eles ofenderam, é o Deus que eles tentaram apagar através da idolatria, é o Deus que eles desrespeitaram com a sua imoralidade. Esse é o Deus que agora vem em juízo contra a terra. Deus está julgando a terra, Deus está julgando os habitantes do planeta, e junto com os habitantes do planeta, Ele começa a destruir aos poucos a terra que Ele criou. Quando a gente fala essas coisas de ambientalistas, talvez algumas pessoas não entendam, porque o discurso é tão forte que talvez você pode cair na conversa dos ambientalistas, porque eles estão fazendo coisas boas, afinal de contas, né? Eles estão salvando as baleias, eles querem limpar as praias das garrafas PETs, das sacolinhas plásticas que ficam na barriga das tartarugas do mar. Eles querem salvar a natureza, e nós começamos a achar que eles são de Deus, porque eles estão fazendo coisas boas. E há associações como Greenpeace, quer dizer, a Paz Verde, né? Que eles lutam muito por isso, por essas, contra a poluição, contra a caça, e eles já estão seguindo para um novo nível de proteção ambientalista. Eles querem que você não coma carne. Eu já vi pessoas, crentes inclusive, deixando de comer carne por saúde. Olha, quem não comer carne não vai ter boa saúde. Isso é muito claro. Mas uma pessoa me disse claramente: é pela maldade que se faz com os animais, é pelo sofrimento dos animais. Então as pessoas estão mudando o ciclo normal da vida,
que Deus colocou. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E os animais para comerem, as pessoas estão sacralizando os animais, fazendo com que isso seja sagrado para nós, que nós devemos ter piedade, como se Deus fosse muito malvado, falando para que as pessoas comessem a proteína animal. E eles vão jogando essas informações para nós, e começa a parecer que elas são boas, porque a gente não quer animaizinhos sofrendo, não é? Nós estamos na época da humanização dos animais. Animal é animal, mas eles estão fazendo com que os animais tenham o mesmo tratamento que humanos. E com isso muitos pensam, então você é contra, você é a favor de maltratar os animais. Houve uma conferência em Toronto, não é? Para que diminuísse a poluição. E para isso eles querem que os fazendeiros parem de criar gado, porque o gado pode poluir o nosso planeta. Os gases do gado podem estragar a camada de ozônio. E as pessoas vão acreditando em muitas dessas coisas. E nós não podemos mais comprar coisas, porque para fazer coisas usa-se energia, e a energia esquenta o planeta, isso traz um aquecimento global, e as pessoas vão formando esses conceitos. Já tem, vocês podem ler sobre isso não é nem conspiração nem nada, processamento de insetos para transformá-los em carne para as pessoas. E as pessoas vão caindo nessa conversa. Salvem as baleias, salvem as tartarugas, salvem o planeta. E pessoas falando que o que estraga o planeta são os habitantes da Terra. Você vai cair numa idolatria se você entrar nessa. E o nosso Deus, que ama ao ser humano, Ele criou a terra em favor do ser humano, para ser usada. Meus irmãos, o nosso Deus tem para nós a mensagem de juízo. Para nós os crentes, nós estamos longe de qualquer juízo. Mas você não pode se esquecer que Deus vai julgar a terra e todos os habitantes da terra, trazendo queimadas, trazendo poluição, matando animais. Isso é porque o pecado trouxe essa desavença entre os homens e Deus. O mundo se tornou um caos. Quem geme não são apenas os pecadores, quem geme são os crentes também. Quem geme é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. E a própria terra e a criação geme desde o início, e vai gemer muito mais quando Deus trouxer a destruição. Por isso você precisa ter a compreensão de que o mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. O que nós podemos fazer hoje pelas pessoas do planeta? Pregar o Evangelho. O que você pode fazer pelo planeta? Você não precisa fazer nada pelo planeta. Deus cuida do planeta, você cuida dos perdidos. Pregue a palavra. Entre salvar um golfinho e salvar uma pessoa da condenação eterna, você já sabe qual é preferível, não é? Nós precisamos amar os perdidos, orar por eles, alcançá-los com o maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. Faça um empenho por isso. Seria muito triste saber que há crentes contribuindo com associações dessas que eu mencionei e dando dinheiro para essas ONGs. Você precisa ajudar a obra missionária. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra.
mostrando como as nossas orações são importantes, como serão importantes as orações daqueles que estarão na tribulação, salvos, pregadores da Tua Palavra. Coloque, ó Deus, em nós um amor intenso, um desejo de ver o mundo alcançado, de ver missionários sendo levados a todos os cantos para anunciar as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas compreendam, ó Pai, que a missão da igreja é salvar os perdidos. Ó Deus, livra-nos das confusões ambientalistas, das ONGs que nos confundem, das prioridades que são trocadas no nosso coração. Rogamos ao Senhor que nos ajude, e ao falarmos e ao pensarmos sobre esses assuntos, dá-nos convicção, certeza. Agradecemos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.